Bom, eu vou atender ao pedido de Dadai, que sempre fala que eu tenho que começar assim: bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Mais um banho de dois aqui para vocês, para nós, para celebrarmos esse doce encontro. E nós hoje vamos discutir um assunto muito interessante, viu, bicho? Viu, Tu te acha bicho? Às vezes sou bicho, às vezes não sou, depende. Você se acha num zoológico? Eu me acho, às vezes no papel de quem vai visitar e assistir, às vezes no papel de assistido e visitado. Porque também antigamente, assim, desde a Grécia Antiga, né, os grandes impérios colocavam assim as pessoas como feras nas grandes arenas, as pessoas aplaudindo até a morte, né? Eles lutavam até a morte e quando não satisfazia aos desejos ou ao que os reis queriam que eles respondessem a algumas questões que não tinham respostas, o que é que acontecia? Soltava para as feras, né? Então o bicho homem virava esse grande zoológico e vice-versa. E animal e homem eram um só. Né? Isso é desde a antiguidade, né, Dadai? Mas, Dadai, esse bicho homem que nós somos, esse bicho, ser bicho que nós somos, como é que fica isso na sua cabeça, Dadai? Eu acho que hoje isso ganhou É um outros... bicho moderno? Não, se você vai deixar eu responder, você tá demais. Olha, Jailton Alves, Vai lá. desculpe. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde. Vai, educação. Boa noite para quem é de bom. Não, eu acho, já, o seguinte, esse tema, inclusive, foi uma sugestão de um grande amigo nosso, porque nós estamos percebendo que nós estamos construindo uma sociedade que se transforma, vira e mexe em o zoológico mesmo de pessoas. Eu não Tudo sei é como é que, espetáculo, né, Dadai? eu não sei como é que foi em sua cidade, mas assim, nós estamos no período de Espetáculos. espetáculos. E aí, assim, Brumadinho, você tem uma tragédia nacional. Sim. E aí a mídia transforma aqueles indivíduos em bichos para serem observados. As crianças que foram tocadas fogo lá E se transformam no Rio de Janeiro. em espetáculo. Essa espetacularização da dor, da tragédia, e não só disso, né, mas também da felicidade, da violência. Recentemente uma mulher foi vítima de uma violência aí, de uma pessoa que ela conheceu na internet, né? Foi espancada pelo cara e tal. Aí ela aparece em todos os canais, porque agora vamos assistir esses indivíduos mutilados, bochichado, porrada. violentados e tal. Eu acho que esse zoológico de gente, de seres humanos que nós estamos vivenciando, é só uma... Retorno à idade antiga? É uma repaginação, né? Repaginação. Uma reedição do que nós já vimos antes. E do que nós, na verdade, somos. Do que nós somos. Bichos enjaulados. Alguns enjaulados em jaulas mesmo, outros enjaulados pela ignorância, outros Agora, pela adivinha violência. pra quem quem trouxemos neste balão de dois itinerante para falar desse assunto aqui? Uma figura, um grande profissional, um grande professor, inteligente, um grande advogado, gente boa. belíssimo, que Dadai morre de inveja porque ele é alto, não é bonito, forte, não é bonito, todo... não. Inclusive, Dadai acusa que a criatura usa bomba, ó. Não, ele é gente boa, gente boa. Agora, como eu não tenho essa questão do padrão estético, não é uma coisa que me faz muita cabeça, porque pra mim as pessoas são bonitas independente da estética. Então, nesse sentido, ele é bonito. Porque pra mim, independente da estética... Inteligentíssimo. Agora, inteligente, engajado, é um feminista, ó que massa! É um feminista. Então, assim, a gente tem orgulho dele. Aliás, aí tem uns colegas foda, né, velho? Tem colegas não, amigos. Ó, Geraldinho, né, que deu show. Calazans. Vocês assistiram ao programa, né, que o Geraldinho deu um show, não foi, gente? Vocês gostaram, né? Lara Eu soube que o Kawaki. Instagram dele bombou. E Lara Kawaki, você viu aquele programa? Como diz a juventude, brocou, né? Ela é foda. Como diz vocês jovens, Aí brocou. eu falei, ela é foda. Bota agora, apaga, porque eu falei foda. Falei foda. Ela é foda. Pois é. Vai pro intervalo já, Mas a gente vai anunciar nosso convidado. Ele tá cortando. A gente vai porque eu falei foda. A gente vai trazer nosso querido amigo, o professor Rodrigo. É Rô, né, não? Você falou Rodrigo. Rodrigo Rocha. Professor Rodrigo Rocha. Vai ser assim, a gente vai discutir sobre o zoológico de gente. Vamos pro volta intervalo. já. Vamos tomar um cafezinho. Pois é, a gente prometeu, né? E vamos cumprir. Professor Rodrigo Rocha. A gente só traz gente que a gente se orgulha aqui nesse programa, não é verdade?
Ele é jovem. Você teve no programa nosso, antigo, quando você ainda era estudante, não? 2008. 2008. 11 anos. 11 anos, é direto do turno do tempo. Eu melhorei, não foi? Você era magrelinho e tal. Mas eu melhorei, não foi? Melhorou, agora precisa melhorar muito ainda, não é? Mas é isso. Rodrigo, para quem vai procurar ele na internet, para não ficar mandando pra gente aqui pedidos, o Instagram dele é Rodrigo Rocha, não é isso? Rodrigo Rocha Edu, de Eduardo. Rodrigo Rocha Edu, @Rodrigo Rocha Edu. No Instagram dele é você que quer manter contato, tirar alguma dúvida, ou, né, você entra em contato lá com ele pelo Instagram. Se você não conseguir encontrar o dele, você pode entrar no meu lá, no Adailson Virtual, que você vai ter condição de manter contato com o nosso convidado. Mas para começar, deixa eu te falar. Eu sei que o último bloco é com Jailton Alves, infelizmente, mas nós nos transformamos num grande teatro. Sim. De horrores, né? Sim. Vira e mexe, as pessoas são alvejadas por suas tragédias, por suas dores, ou é um programa de televisão transformando em espetáculo a dor do outro, ou a tragédia fazendo isso, né? De algum modo, a gente está vivendo um momento em que o sofrimento do outro e o outro se transformou em entretenimento, é isso? É isso. Sua fala faz lembrar agora, e aí as pessoas de casa também vão se lembrar, o cantor Cristiano Araújo e a necrópsia dele. Sim. A espetacularização do esgaçar de um corpo. Isso vira notícia, isso vira um atrativo e desperta o interesse das pessoas. E é um fenômeno que vem nos acompanhando. Quanto mais sangra, mais eu crio um interesse. E aquilo que sangra é um ser humano, feito eu, mas eu não enxergo ele enquanto um igual, um semelhante. Então, ele já é, naquele momento, uma espécie de produto objetificado para que surta um efeito, para que se propague um impacto em torno dele. O ordenamento jurídico brasileiro, ele contempla, porque eu acho que é uma forma de violência, assim, terrível. Sim. Porque você expõe a dor de uma família, você expõe a dignidade da pessoa humana. O ordenamento jurídico, eu digo brasileiro, né? Porque eu imagino que como direito humano fundamental, você tem lá o direito à dignidade que você fere. Sim. Mas o ordenamento jurídico brasileiro, ele está atento para esse tipo de violência? Sim, é uma questão do campo do direito civil, a proteção da imagem, resguardar da imagem e também se levar para a esfera penal, da professora Lara, que esteve aqui em outro programa, fantástica, né? Maravilhosa, como se chama. Se levar para o campo do direito penal, também tem uma questão aí, contra a honra, enfim. Mas eu acho que mais do que o jurídico, nós precisamos trabalhar com aquilo que eu chamo de, e eu não sei se é de alguém, mas eu me apropriei disso. Nós precisamos de um marco civilizatório para a humanidade. Adorei isso aí. Adorei, é verdade. A partir de criar uma ambiência mesmo de respeito, de retornar às coisas antigas, já que hoje tudo para nós, na concepção lá do nosso Balma, é rarefeito, é passageiro, é obsoleto. Então precisamos retomar aquilo que é antigo. E eu acho que a questão do respeito perpassa por todos esses caminhos aí, porque a justiça e o judiciário vai chegar quando eu falei no campo da moral, no campo da ética. Então, assim, eu tenho visto, assim, nós estamos vivendo um momento em que nós desejamos o transitório, né? Sim. Eu não quero o carro para sempre, eu não quero a roupa para sempre. O relacionamento para sempre. Porque tudo está numa lógica da moda, do que é atual. Vivemos uma ditadura do atual, assim, eu quero o atual. E isso também está na tragédia. Isso também está no espetáculo do humano. Quer dizer, o humano é meio que, em algum momento, ficar assistindo a favela e qual é a dinâmica da favela, vira até tema de novela. Sim. Aí como é que o crime se estabelece na favela, vira tema de novela das 9. Depois é interessante ver como é que os índios comem, de que maneira eles vivem, sobrevivem. Depois os reality shows também trazem isso. Trazem, né? Um pouco disso, de ver o bichinho ali, como é que ele se comporta dentro de uma casa. Prende ele lá e vê como é que eles fazem. Aí joga até assim, né? Joga lá uma... O camarote não deixa de ser isso também. Eu quero a festa, mas eu não quero aquele contexto por inteiro. Eu quero uma posição aqui distante, em que eu possa ver, mas eu não preciso desenvolver tanta interação. Rodrigo, sua opinião, por exemplo, no caso de Boechat, né? O helicóptero dele cai
ele ainda tentou ainda, né, sair do helicóptero, segundo alguns relatos. E enquanto uma mulher está lá tentando, de algum modo, ajudar uma série de pessoas filmando e tirando foto do acidente. De algum modo, a gente perdeu a sensibilidade até com a morte, né? Perdemos a sensibilidade desse olhar para o diverso. E aí, às vezes, eu categorizo como outro. E aí, esse outro tem alguma rotulação, esse outro tem alguma peculiaridade que eu enxergo ele num patamar de superioridade. É a questão de ir para a favela e não interagir, mas querer fazer uma foto. É a questão das ações sociais bem perenes, em que eu vou fazer uma demonstração de que eu sou solidário. E aí eu tiro uma foto com uma criança, a selfie, né, ajudando uma criança, dando presente, e não interajo mais, nem retorno lá naquele contexto. Mas aí dentro de mim, como diz Alcestis, convence as paredes do quarto e dorme tranquilo, sabendo no fundo do peito que não era nada daquilo. Mas eu me convenço de que eu sou bom, de que eu sou caridoso, de que eu sou generoso, mas no final das contas eu tenho um certo distanciamento. O Zygmunt Bauman ele vai dizer que esse é um aspecto da liquidez e que nós estamos vivendo hoje num momento de medo líquido até, e que nós temos medo de tudo. E aí esse medo do outro talvez explique, mas não justifique esse distanciamento. Não, tem uma coisa grave nisso tudo, que é assim, eu não sei se seria necessário mostrar na mídia aquela onda de lama lá em Brumadinho, de mostrar aquelas mulheres, as vacas, né, tinha animais enterrados, mulheres dentro com a lama. Eu não sei se o papel seria muito mais de denúncia do que a Vale fez e de cobrança, né, da responsabilidade penal dessa empresa, do que exibir aquilo ali. Então, eu fiquei na dúvida na época de avaliar aquilo, mas achei não, para fazer a denúncia. Só que passado alguns meses eu percebo que não, era só para fazer o espetáculo da dor e da tragédia. Porque cadê, por exemplo, a cobrança que a mídia poderia fazer em plantões, sabe, a omissão dessa empresa? Porque ela anuncia o tempo todo aí, não, eu estou dando um salário, mas foram vidas destruídas, né? Sim. Um salário não vai. E o anúncio, o que vende mais, o modelo que vai vender mais, a sociedade nossa do espetáculo, o autor que nós estávamos comentando, o Guy Debord, a imagem ela precisa ser impactante. E nós temos um contexto de causar. Hoje em dia, todas as pessoas são um pouco de apresentadores de TV, de repórteres, de editores, porque tem um celular na mão com um pouquinho de dados, uma gota de dados, e ela pode ser a protagonista e a primeira a lançar uma imagem, como do caso do Boechat, que você acabou de relatar. Então, tem como imaginar que um helicóptero que cai vai ter ali algum empresário, alguma personalidade, alguma pessoa que utiliza essa estrutura de táxi aéreo. Então, deve ser algum famoso. Isso vai valer mais, isso vai impactar mais, isso vai causar mais. E aí, eu com meu celular, com uma gota de dados, eu sou, então, o protagonista de uma notícia, talvez para a cena inteira do país. E aí, parece que... isso é mais importante do que o outro. Isso se torna mais importante do que o outro. Eu ser o inédito, eu ser o porta-voz da notícia, ainda que seja uma tragédia, ainda que destrua uma vida, ainda que não se prepare o ente querido daquele que vai receber a notícia nessa avalanche, que é a rede social. Esse fenômeno, que nos interessamos pelo fenômeno, do quanto que ele viabiliza a comunicação, mas também nos traz esse efeito ruim, que é justamente esse vilipêndio pelo outro, esse não levar em consideração o outro. A gente vai ter que ir para o intervalo. Infelizmente, eu vou me despedir de você aqui, porque no próximo bloco, e o último, é com o professor Jailton Alves, mas eu queria te dizer uma coisa. Eu costumo conceituar competência não apenas pelo acúmulo de conhecimento e o uso desse conhecimento, mas pelo o acúmulo de conhecimento, o uso de conhecimento e a partilha dele. Você, meu amigo, consegue fazer isso, partilhar o que sabe com o que precisa, socializar, ser feminista mesmo homem, o que é fundamental, porque eu sei de sua luta, de seu engajamento por quem precisa. Então, fica aqui meu agradecimento por sua presença, porque é alguém que admira você. E olha que minha admiração é um pouco difícil de conquistar, porque eu só admiro o que eu respeito. Então, muito obrigado pela sua presença. Jailton Alves, você infelizmente vai continuar o programa com ele. Um beijo para quem acompanha. A gente se vê no próximo programa.
Daqui a pouco, Jailton Alves. Fazer o quê, né? De volta aqui ao último bloco do Baião de Dois. Infelizmente é o nosso último bloco. Queremos assim, já de antemão, já agradecer ao nosso querido amigo, professor Rodrigo, nosso colega, e eu tenho a honra de ser também aluno dele, com muita honra, entendeu? Rodrigo, olhe bem, filho, com relação a essa rede de... Tudo é espetáculo nesse país, né? Espetaculariza-se a tragédia, a desgraça, a dor, e assim, tudo é motivo de fila e motivo de humilhação e motivo de gente igual bicho no zoológico sendo visto. Continuando na pegada do que eu estava discutindo aqui com você anteriormente, observe, há pouco tempo atrás teve aqui em Itabuna, esse programa está sendo gravado aqui em Itabuna, exatamente. Itabuna é a cidade do interior da Bahia, é uma cidade linda, perto de Ilhéus, é a cidade onde Jorge Amado nasceu, apesar... Estou falando isso porque esse programa passa no Brasil inteiro e em mais de 14 países. O judiciário teve o trabalho das pessoas, teve que fazer a digitalização, né, para as próximas eleições. E as pessoas ficavam ali, dando volta ao fórum, gente, 7 horas da noite, já estava ali com gente com criança no colo, um monte de gente deitada, um monte de gente sentada, um monte de gente em pé, esperando passar a noite toda para poder, no outro dia, pegar uma ficha para poder conseguir se legalizar no Tribunal Eleitoral. Na sua cabeça, como é que o judiciário, você enquanto professor, você enquanto advogado, como é que o judiciário promove um ato desse e não dá condição desse povo, dessa população que vai votar nesses políticos que tem que proteger esse povo, essa sociedade e fazer um belo espetáculo de horror desse? Sim. Sua fala me lembra Mário Sérgio Cortella, Ética e Vergonha na Cara. E aí uma vez eu trabalhei com alguns alunos, dentre eles a turma muito querida de Tyrone, Renan, que discutiram justamente essa incúria do Poder Judiciário, quando o Estado ele é violento para com o seu cidadão, com o seu administrado. Óbvio que o desenho e a imagem que fazemos do Estado é como essa estrutura política e organizada, encarregada de cuidar da coletividade. Mas muitas vezes esse é o Estado que me lesiona, esse é o Estado que me agride, ou por uma ação ou por uma omissão. E aí nos remetemos ao tema da educação, nos remetemos ao tema da saúde, e nesse caso estrutural, me parece que, em que pese uma certa crítica aí de que as pessoas tinham tempo para poder ir lá fazer essa leitura biométrica, eu não me informei sobre isso, mas em tese o Estado, uma vez colocando algo à disposição, ele teria também que proporcionar as condições, a estrutura adequada. E aí o nosso zoológico de gente Grapiúna, durante muitos dias ficou sendo justamente essa fila que coloca as pessoas em risco do ponto de vista da integridade física, que coloca as pessoas em risco do ponto de vista da saúde, porque eu tinha ali o início da fila ou o início do horário de ir para a fila já na madrugada. Não, professor, 6 horas da tarde já tinha gente na fila, com os papelões ali onde as pessoas dormiam. Sim. E outra coisa, sem contar da comercialização, as pessoas estavam vendendo lugares. Sim. Aí eu tenho uma incúria do Estado, a desídia do Estado, e eu tenho também o ser humano falhou aí em humanidade, em valores, em ética, que é a discussão do bloco anterior do marco civilizatório para a humanidade. Nós precisamos nos convencer, para começo de conversa, porque em determinados momentos o jeitinho brasileiro me seduz ou me impulsiona para eu querer levar vantagem. Então, primeiro eu preciso me convencer de um marco civilizatório, de um marco de valores, de um marco de moral, de um marco de ética, e depois eu ser também um vendedor disso, eu ser um pulverizador disso. Agora, quantos de nós nos interessamos necessariamente e de forma efetiva de sairmos fazendo esse papel de formiga no mundo, de alguém que espalha algo de bom, que colabora para propagar algo de bom? Olha, então, eu acho que nós precisamos desenvolver um convencimento. E que esse caminho, professor, não tem saída, é pela educação.
Pela educação, porque pela educação você vai conscientizar o povo dos seus direitos e dos seus deveres. Aí um próprio Estado que exige que você tenha o dever, através da coercitividade, que você vote, que você eleja alguém ou não eleja, não sei, mas não dá condição dessa pessoa fazer esse registro biométrico. Assim, aí você fala assim, mas o povo foi omisso porque o povo demorou de procurar. Problema. Isso não é motivo para as pessoas serem tratadas exatamente como bichos, sim, como esse zoológico. Além disso, nós temos as filas dos hospitais, as pessoas morrendo nos hospitais por falta de condição. Os hospitais sendo fechados nesse país inteiro, as pessoas morrendo nos corredores dos hospitais porque não tem vaga. Salvo quando tem um plano de saúde, ou mesmo com plano de saúde, as pessoas, muita gente tem que pagar em cash, porque mesmo com plano de saúde não tem vaga. Sim. Mas quando paga em cash, a vaga surge. Sim. Olha o zoológico de gente. Sim. Olha o estado de guerra que nós vivemos. E aí você já coloca a guerra e, na verdade, todos esses sintomas do mundo causam um certo desidratado à humanidade do ser. Causa nele também um embotamento, uma espécie de criação de casca, de armadura. Então o indivíduo ele já adquire uma certa agressividade, um desinteresse por questões de ordem política, ou um desinteresse de ter até esperança, sim, porque quando eu sou ético também, eu devo me valer e acreditar de que é possível promover uma transformação a partir de uma virada ou de uma tomada de postura. Mas todas essas lesões acabam causando no indivíduo a criação mesmo de uma casca. E aí ele se distancia um pouco mais, ele deixa de enxergar o outro enquanto um diverso. E a gente fica muito bicho, né? Ele fica mais intolerante, ele fica mais intolerante. E o ambiente da rede social, ele proporciona qualquer pessoa abrir ali aquele espaço e escrever qualquer desabafo. E se achar nesse direito. E aí o que eu costumo dizer é de que na rede social só fazemos duas coisas hoje. Que na verdade quase tudo está situado dentro desses dois blocos. Nós fazemos outdoor, uma propaganda, uma divulgação, se vender enquanto produto. E fazemos também confessionário, que é um desabafo, uma crítica, uma indireta. Na verdade é a coisificação. Isso. É como o Dadai falou no bloco anterior, estamos coisificados, e aí somos especialistas nisso. O Leandro Carnale coloca no livro Todos contra Todos, de que a internet ela possibilitou esse fenômeno da comunicação, mas ela possibilita também muitos estragos. O fake news é um exemplo disso, sim, porque eu entro lá, invento qualquer coisa, jogo e aquilo pode ventilar, porque sim, ninguém se interessa mais pela verdade, no sentido de verdade absoluta. Mas estamos vivendo um período de pós-verdade. O que foi reproduzido de maneira pulverizada, sim, o que viraliza, eu adoto aquilo inicialmente como verdade, e se não for verdade, alguém tem que me convencer de forma categórica de que não é. Olha, professor, nós gostaríamos de ficar assim o tempo todo discutindo sobre esse zoológico de gente, esse bicho que somos nós. A gente não quer que esse programa acabe aqui agora. A gente quer que você, aí, na sua casa, você continue com seu filho, com sua filha, com sua esposa, com as pessoas que convivem com você, essa discussão. Somos mais bichos que antes? Continuamos muito bichos? Por que nós preferimos ser bichos irracionais do que bichos racionais? Será que somos realmente racionais? Ou nós somos uns bichos que a gente mata o outro por prazer? A gente se despede, agradece ao nosso belo professor aqui, nosso amigo Rodrigo, por ter assim aceitado o nosso convite. E assim, um beijo grande para vocês, tá bom? E muito obrigado por nos permitirem adentrar no espaço sagrado da sua residência. Um beijo.